Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Bora lá começar? Bem, crianças, vamos começar aí o nosso livro, o quarto volume do nosso livro aí do positivo, e vamos começando com o sistema locomotor. Bem, galera, para que haja um movimento, do corpo, vários órgãos vão ter que trabalhar em conjunto, né? Então, depende de um trabalho conjunto de nervos, ossos, músculos, articulações, tendões e ligamentos, para que então esse movimento seja produzido, né? Os ossos, então, fornecem apoio para os músculos. Então, vamos falar principalmente agora dos ossos, tá ok? E esses ossos, eles constituem o nosso esqueleto, né? Eles são estruturas rígidas nas quais os músculos podem se fixar, mantendo aí a sustentação do nosso corpo. Você sabia que alguns órgãos apresentam medula vermelha e outros apresentam medula amarela? Qual é a diferença entre uma e outra? Bem, a vermelha é a responsável pela produção de células sanguíneas. Isso, as células do sangue. Bem, e aonde eu vou encontrar então essa medula vermelha? Nas costelas, nos ossos da pelve, ossos do crânio, o esterno, o húmero e o fêmur. Já os outros ossos, vão apresentar aí a medula amarela. E essa medula amarela, ela atua como reserva de gordura. Ao nascermos, todos os nossos ossos contêm medula óssea vermelha. Com o passar do tempo, parte dela é substituída pela medula óssea amarela. Nos adultos, algumas regiões de ossos específicos, como as costelas, as vértebras, os ossos da pelve, os ossos do crânio, o húmero, o fêmur, apresentam a medula óssea vermelha. Os outros ossos dos adultos têm medula óssea amarela e, portanto, em condições normais, são incapazes de produzir sangue, ok? Quando há uma necessidade maior, como no caso da anemia, parte dessa medula amarela pode voltar a produzir células sanguíneas. Então, só em ocasiões especiais, em ocasiões de extrema necessidade. Bem, o nosso osso, ele tem uma porção que é mais compacta, que é essa porção externa, aqui, ó. Você tá vendo a diferença? Olha, essa aqui é a porção interna e essa aqui é a porção externa. O compacto é aquele que a gente não vê tantos poros, tá? E já aqui, ó, a porção interna, ela é mais esponjosa, ela tem mais poros, tá? Então, a diferença entre um e outro aqui na porção externa, ele é mais compacto, o osso ele tem assim uma estrutura mais compacta, e na porção interna ela é mais esponjosa, ok? E aqui a gente está vendo a imagem A, a imagem B, elas são diferentes. Notem que aqui no caso A, ó, nós temos um osso com uma quantidade de poros muito maior do que essa aqui. É normal os ossos, como eu falei ainda agora, serem esponjosos, terem poros, sim. Na parte interna dele, a porção interna dele, a gente percebe determinados poros. Mas notem que a imagem A para a imagem B é completamente diferente. Os poros estão maiores, E aí, essa quantidade aí, de ossos muito porosos faz com que esse osso fique mais frágil. E aí pode acontecer uma doença que nós conhecemos como osteoporose.
ela é mais comum em pessoas idosas, mas também pode se manifestar em jovens que não praticam nenhuma atividade física ou têm maus hábitos alimentares. E também quando há aí algum desequilíbrio hormonal. Embora isso possa ocorrer com qualquer indivíduo, as pessoas com osteoporose têm maior risco de sofrer fraturas. Olha aqui uma, né? Aqui embaixo a gente está vendo uma aqui, tá? Quando o osso é fraturado, o próprio organismo ele desencadeia uma série de processos para regenerar. Como essa é uma ação demorada para que haja cicatrização do osso, às vezes é necessário imobilizar a região, né? E por isso utilizam-se talas e gessos, né? Então, na verdade, a gente sabe que o sistema locomotor, os ossos, né, eles têm aí, a gente já viu a porção interna, a porção externa. A porção externa é mais compacta, a porção interna, ela compreende aí uma quantidade de poros, mas quando há um aumento nessa porosidade, né, ele vai fazendo com que esse osso fique mais frágil e aí desencadeia uma doença que nós chamamos de osteoporose. O crescimento normal e a manutenção da saúde dos ossos, eles estão relacionados aos bons hábitos, como realização de atividade física, presença de vitaminas na alimentação, como a vitamina D, que o corpo sintetiza quando está exposto à luz do sol, né? Esses hábitos, eles aumentam a concentração de cálcio e fósforo nos ossos e, consequentemente, aumentam a sua espessura e resistência, garantindo crescimento saudável e proteção contra as fraturas. Então, é importante que nos alimentemos bem, que nós tenhamos que fazer exercício, temos que fazer exercícios, né? Para ter uma vida mais saudável, para ter um funcionamento do corpo, né, melhor e prevenir de doenças. A gente vai conhecer um pouquinho agora o nosso esqueleto, né? Olha o esqueleto aqui do ladinho. E você sabia que o nosso esqueleto ele pode ser classificado de duas formas, né? Nós vamos ter o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. Qual é a diferença desses dois esqueletos dentro de um próprio esqueleto, né? É assim, gente, ó. No esqueleto humano, os ossos que protegem os órgãos vitais fazem parte do esqueleto axial, tá? Então, aqueles ossos que protegem o coração, os pulmões, tá? O cérebro, a coluna vertebral, né? Ou desculpa, a medula espinhal, os ossos que vão proteger esses órgãos que eu acabei de falar, essas estruturas que eu acabei de falar, eles fazem parte de um esqueleto que nós chamamos de esqueleto axial, ok? Já os demais ossos, como é o caso dos ossos do braço, da perna, das cinturas pélvica e escapular, que é essa parte do ombro, eles estão relacionados à movimentação do corpo. E aí eles já se enquadram no esqueleto apendicular. Então, esqueleto axial, aquele que vai proteger os órgãos vitais, e os demais ossos fazem parte do esqueleto apendicular. Ok? Então, aqui a gente está vendo, ó, esses que estão com coloração alaranjada, tá? Laranja aqui, ó, do crânio, essa aqui é a caixa torácica, e lá atrás, ó, a coluna vertebral, esse conjunto aqui de ossos, eles vão formar o esqueleto axial. E esses que estão em amarelo, ó, aqui das pernas, aqui a cintura pélvica, ó, cintura pélvica, e aqui em cima, onde estão os ombros, ó, é a cintura escapular. Cintura pélvica aqui embaixo, ó, e aqui em cima a cintura escapular. E os demais ossos dos braços, das pernas, vão formar aí o esqueleto apendicular. Você sabia que há diferença, sim, entre os esqueletos de homem, entre homens e mulheres, né? Tem diferença aí.
A cintura pélvica no esqueleto das mulheres é mais larga que o dos homens, né? E isso é interessante porque permite a passagem do bebê durante o parto. Um outro ponto interessante que a gente pode estar verificando aí é que os ossos do tórax e dos ombros, eles são maiores nos esqueletos masculinos, nos esqueletos dos homens, do que nos das mulheres, tá, gente? Então, tem algumas diferenças aí que uma pessoa que vai trabalhar com os ossos, né, que é especialista, ela consegue verificar, identificar se é homem ou mulher só olhando ali para aquele esqueleto. Bem, o esqueleto humano, ele tem cerca de 206 ossos. Em relação ao peso do corpo, eles contribuem com aproximadamente 14%. Será que todos os ossos são iguais? Claro que não. São variados em suas formas e tamanhos e nós podemos classificá-los em ossos longos, como é o caso do fêmur, ossos curtos, como é o caso dos ossos que vão formar aqui, ó, o punho e o tornozelo. Ossos chatos, como é o caso dos ossos que vão formar o crânio. E ossos irregulares que vão formar as vértebras. Tá? Então, dependendo do tamanho e da forma deste osso, a gente pode classificar em longos, curtos, chatos e irregulares, ok? E as articulações? Nossa, as articulações, elas também estão envolvidas ali nesse processo, né, do sistema locomotor. Para auxiliar na movimentação do corpo, temos quem? As articulações, que são formadas pelo encontro da porção final de um osso, de um ou mais ossos, tá? Então, ela é formada ali, ele é um encontro, né, entre dois ossos, fica ali entre os dois ossos. E essas articulações, elas também podem ser classificadas conforme ali o movimento ou não. Elas podem ser imóveis, como é o caso das articulações do crânio. Elas podem ser semimóveis, como é o caso da coluna vertebral, ou podem ser móveis, como é o caso dos joelhos, cotovelos, das mãos e dos pés, tá? Conforme a localização e o tipo de funcionamento, as articulações apresentam estruturas diferentes. Seus encaixes diferenciam de acordo com a necessidade de mobilidade. A articulação do ombro, por exemplo, possibilita movimentos do braço, ao passo que a articulação do joelho permite basicamente movimentos para frente e para trás. Né? Então, dependendo do local e que tipo de osso ela vai estar entre ali para facilitar esse movimento, né? Ela vai ter uma forma. As articulações móveis ficam unidas pelos ligamentos, que mantêm os ossos próximos, mas com a possibilidade de movimento. Aqui é só para a gente verificar, né, o esqueleto axial, que é esse que eu já falei ainda há pouco, é esse que está de laranja, e o amarelo, ó, o que está em amarelo é o apendicular. Relembrando, o axial é aquele que vai proteger os órgãos vitais, e os outros ossos, né, vão fazer parte de um outro esqueleto que nós chamamos de apendicular, tá ok? Aqui é só para a gente ver a quantidade de nomes, né, conhecer os nomes e os ossos do nosso esqueleto. Nós não vamos precisar memorizar todos eles. É importante que você conheça a localização e o nome deles, mas eu não vou pedir para que a gente memorize nenhum nome agora, ok? E aí a gente vai falar, como a gente está falando de sistema locomotor, a gente está falando de movimento.
de movimento, né? E o movimento, ele é uma ação conjunta de todas as estruturas, né? Como é o caso dos ossos, das articulações, dos tendões, dos ligamentos e do próprio músculo, que é esse que nós vamos falar agora, né? Então, o movimento, ele é esse conjunto, né, de todas essas estruturas que eu acabei de falar. Os músculos também, e aí a gente vai dar uma ênfase maior, né, nos músculos, também são responsáveis pela sustentação do corpo e pela geração de energia térmica. Apresenta mais de 600 músculos estriados esqueléticos, que correspondem cerca de 40% do corpo humano e encontram-se normalmente presos aos ossos. Por isso que tem um nome, né? Qual é o nome? Músculo estriado esquelético. Esquelético, lembra lá do esqueleto, ok? E aqui você também tá vendo um pouquinho, conhecendo um pouquinho dos músculos, né? E onde eles estão localizados dentro do nosso corpo, tanto na parte frontal, né? Aqui na parte da frente, quanto na parte das costas, tá ok? E o que são os tendões? Os tendões são filamentos fibrosos bem resistentes que ligam o músculo estriado esquelético aos ossos. Ainda agora eu falei dos ligamentos, né? Qual é a história do ligamento? Bem, é quando mantém as articulações móveis, elas são unidas pelos ligamentos e que mantém os ossos próximos, mas com uma mobilidade de movimento. Então, é só para a gente não confundir o que é tendão. O tendão, ele está relacionado ali ao músculo que vai ser preso, que vai ser ligado ali ao osso, ok? Para executar os movimentos, os músculos, eles fazem ali 2 movimentos. Ora eles encurtam, ora eles alongam. E esse movimento de encurtar e alongar, contrair e relaxar, nós chamamos de antagonismo muscular. Então, geralmente, esses músculos, eles trabalham aos pares. Enquanto um músculo contrai, o outro relaxa, fazendo com que haja, então, esse movimento, né? De vai, o braço, por exemplo, ora contraiu, né? Ele subiu aqui o braço, relaxou, ele desceu, ok? As células musculares são chamadas de miócitos. Nós vimos isso no assunto passado. O movimento acontece por conta da interação das proteínas e miosina. Então, a gente está vendo aqui uma moça, uma bailarina, né, fazendo um movimento, e esse movimento, né, não se faz apenas com o esqueleto ou apenas com o músculo, mas não, é com a interação dos tendões, das articulações, do osso, do músculo, e tudo isso, gente, é sincronizado, né, é de uma forma que vem responder os estímulos do sistema nervoso. Notem que tudo no nosso corpo está interligado. Bem, você sabe que a atividade física é muito importante para a nossa vida, né? Então, é importante que antes de qualquer coisa que a gente faça em relação à atividade física, nós temos que ter aí uma noção, né, até mesmo de proteger músculos, ossos, né? Temos que ter uma postura correta. Então, para que a gente faça uma atividade física eficaz, né, que não venha ter nenhum tipo de problema futuramente com uma lesão, a gente precisa ter um aquecimento antes de qualquer atividade física. O tio Carioca, o tio Iranê, a tia Anne, com certeza passam isso para vocês, né, que são os professores de educação física, acabei de citar o nome deles. E aí, com certeza, antes de qualquer atividade, você vai para aquele aquecimento, né, que pode ser feito, né, pode ser uma corrida de 5 a 10 minutos. E aí está sinalizando que o organismo vai aumentar ali a sua atividade, né? Logo depois disso, você pode
continuar se preparando, fazendo um alongamento, né, que estimula a extensão dos miócitos, melhorando a flexibilidade do corpo. Para que serve tudo isso? Para evitar lesões, para que depois o seu corpo não fique dolorido, para que depois você não fique chateado. Eu não quero mais fazer exercício porque doeu tudo. Não, não é. É importante também que esses movimentos, né, de preferência aí, coloquei alguns aqui, eles sejam supervisionados, sejam orientados por um profissional. Por quê? Porque nós temos que ter a postura correta, como é o caso dessa moça aqui, coluna tá tranquilo, né? Até aqueles movimentos como pular corda, né? Existe uma técnica aí bem interessante, né? Que a pessoa vai estar te ensinando, polichinelo, com barras, quando tem peso aí que você tem que ter mais cuidado, né? Justamente para evitar lesões. Deve ser realizada com moderação, respeitando os limites de cada pessoa, claro, né, gente? Você também não vai fazer um bocado de atividade física sem nenhuma orientação, correndo 10 quilômetros no primeiro dia, não dá, né? Então, sempre respeitando o seu limite, o limite do seu corpo, porque a atividade física ela tem que ser prazerosa, né? Quanto mais felicidade, uma sensação de bem-estar você tiver, melhora tudo na sua vida. Galera, então, para a gente terminar com chave de ouro, tem o exercício, ou melhor, os exercícios do livro didático na página 9 e o livro de atividades na página 6, 6 e 7, tá? Eu diminuí, era de 6 a 8, mas acabei diminuindo aí uma página, ok? Crianças, muito obrigada por tudo e até a próxima aula. Tchau!